Ei, gente, estou aqui novamente. Boa noite para todos que estão chegando comigo. Vou chamar a Camila. Sim. Ai, gente, não tá dando certo. Só um momento. Vamos tentar. Gente. Não estou conseguindo. Oi, Camila. Eu aceito aqui, mas não tô conseguindo. Parece que você saiu. Não estamos conseguindo, né? Deixa eu tentar aqui. Pesquisa, Camila. Eu te mandei o convite aí, Camila. Ai, acho que agora Ah, foi. agora deu certo. Um pequeno momento de desespero. Ansiedade, né, Camila? Olha, não sei, a Que gente bom. tem hora que tá tudo certinho, né? A gente tá seguindo ali tudo que precisa, mas não Não vai. dá. Mas deu certo, né? É o que Foi, importa. né? Agora estamos aqui. Gente, para quem não conhece, essa é a Camila Nunes, psicóloga. Eu vou pedir que ela se apresente para nós, fale um pouquinho do trabalho dela, né? Para a gente iniciar aí a nossa live agora com tudo. Uhum. Bom, Ana Maria, assim, eu agradeço imensamente o seu convite, né? Esse projeto Maratonando Psi, eu acho que é um projeto muito bonito, né? De conexão, de levar informação, de conhecer outros profissionais e principalmente de levar informação de qualidade para as pessoas, né? Então, assim, muito obrigada, né? A gente não se conhece, estamos assim a É, muitos quilômetros de distância uma da outra. Mas eu acho que é isso, né? Júlia aqui falando. Beijo para quem tá aqui nos assistindo, é. A Júlia, eu acompanho o trabalho Júlia, dela. né? Michele. É, eu acho que é isso, né? A internet hoje, o Instagram, as redes sociais, ele tem um pouco esse papel de aproximar, né? Então, Exatamente. eu acho que é isso, né? A gente está se conhecendo e somando. Eu acho que mais do que tudo é o momento da gente somar. E o seu projeto eu vejo como um espaço de troca. Então, eu super abracei mesmo, acho um projeto lindo, encantador. Espero que vá por muitos meses afora, né? Que fique julho, agosto, setembro. E conte comigo, né? Assim, estarei sempre aberta para poder conversar com você. Bruna, um beijo, está aqui também. E falar sobre esse tema super legal, né? Quando você me enviou o convite para fazer a parte, né, do projeto Maratonando, eu li, né, achei muito interessante e quis sim participar e perguntei, né, para você sobre que tema você gostaria que a gente conversasse aqui. E quando você falou da ansiedade, eu falei, nossa, que ótimo, porque a ansiedade é um tema que eu estudo muito, eu gosto muito de trabalhar com os sintomas ansiosos, com os transtornos ansiosos. Então, acho que sim, foi um momento assim muito, né, que a gente casou ali, A que gente casou, casou, né? exatamente. Foi bom pra Foi um você. casamento. É. O prazer é todo meu de você ter aceitado o convite. O pouco que a gente se conhece já é o bastante para eu acreditar e confiar no seu trabalho. Acho que Hum, os comentários que estão rolando aqui também já é o suficiente para confirmar isso, né? muito obrigada. Você já tem um tempinho aí de caminhada e eu acredito que isso aí é fruto do seu esforço mesmo, né? Assim, a gente quer sempre estar perto daquelas pessoas em que a gente tem afinidade profissional. E que bom que eu te encontrei, e aí vamos juntas.
Vamos junto. falar desse assunto, né, Camila, que é tão abrangente, tão atual. E aí a gente veio com esse tema. Será que eu tenho ansiedade? Hoje a Uhum, gente sabe que 9,3% das pessoas, segundo a OMS, sofrem com algum tipo de transtorno ansioso no mundo. E uhum, isso é muito importante da gente falar, porque o cuidar dessa ansiedade, né? Às vezes a gente só fala, a gente vê muito falar da ansiedade, mas não falar do cuidar dessa ansiedade. E esse uhum. espaço aqui, espero que promova essa reflexão para que as pessoas possam ir atrás desse cuidado da ansiedade, né? Vamos falar um pouquinho aí do que é essa ansiedade, né? Muitas pessoas acham que surgem muitas dúvidas, acreditam que é uma sensação, um sentimento, uma reação. Então vamos falar um pouquinho desse conceito de ansiedade para eles. Sim. Alguém aqui, né, enquanto você falou, acho que foi a Samantha, ela colocou assim, mas sentir ansiedade não é bom, não, Camila. E é verdade, né? Sentir ansiedade não Sim, é muito bom. Você pediu para me apresentar e eu não me apresentei. Então, assim, é eu vou me verdade, apresentar Camila. rapidinho. Eu sou Camila Nunes, né? Aqui, para quem não me conhece, eu sou de Petrópolis, interior do Rio de Janeiro. E eu sou psicóloga clínica. Eu me formei em 2012 aqui pela Universidade Católica de Petrópolis, pela UCP, e posteriormente eu fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental. A gente faz uma faculdade e depois da faculdade a gente vai procurando ali as abordagens que mais a gente Exatamente. se identifica e se afina, né? Eu fiz essa especialização e hoje eu me aprofundo nas técnicas da terceira onda, nas terapias de terceira onda, que são técnicas e abordagens dentro da TCC. Então, hoje essa é a minha área de trabalho e eu trabalho com consultório, né? Então, psicologia clínica, gosto muito desse cuidado com o paciente. E quando eu fiz a minha pós-graduação, em 2015, eu já vinha ali trabalhando alguns anos no consultório e fiz a especialização e no final do meu curso de especialização, eu me aprofundei muito nesse tema da ansiedade. E por que eu escolhi estudar esse tema? Porque é uma queixa muito recorrente, No né, Ana Maria? consultório, sim, Você deve perceber isso também, né? sim, Muitos pacientes que chegam para a gente se queixando da ansiedade, se queixando dos desconfortos da ansiedade, muitas vezes às vezes até com uma queixa difusa, né? Eu falo que cada ansiedade é uma, eu sempre peço para o paciente me explicar como é a ansiedade dele, porque apesar da gente dar o mesmo nome, cada um tem um tipo de ansiedade, né? Cada um ali vai sentir uma coisa. Então, exatamente. essa reflexão, né, de como é a sua ansiedade, o que você sente, ela é muito importante nesse processo de autocuidado e até para essa pessoa poder chegar num tratamento adequado. Então, assim, para a gente entender, né, o que é a ansiedade, ela é uma reação biopsíquica, né? Então, quando a gente recebe um estímulo, que pode provocar medo, que pode gerar uma expectativa, que pode gerar uma certa dúvida, o nosso corpo ele reage de forma ansiosa. Então, ele é um mecanismo cerebral, né, para a gente poder interpretar aquilo que acontece. Então, a ansiedade é algo que todos nós temos, né? Aqui a Elaine colocou, a Sim, ansiedade aumentou muito durante a pandemia. Por quê, Elaine? Porque a gente entende que a pandemia é uma situação de perigo. E é uma situação de perigo, né? A gente tem o sim, perigo aí da contaminação pelo Covid, a gente está passando por um estresse enorme, a gente teve a nossa rotina totalmente desestruturada por conta dessa situação. Então é muito natural que a gente reaja de forma ansiosa. Porque a ansiedade faz parte das nossas reações. Todos nós somos ansiosos porque ela é uma emoção importante para o nosso ajuste, né, na vida. Se a gente não tiver ansiedade, a gente não se ajusta. Então, é muito importante para que a gente se adeque e se adapte
a nossa vivência. Ela é uma emoção natural, né, Camila? É importante a gente deixar isso bem transparente, porque as pessoas acham que o fato de se sentir ansioso já é um transtorno, já é algo mais é, grave. E não, Patológico. exatamente. E não, o fato de sentir ansiedade é algo natural. O que a gente tem que perceber é a intensidade e a persistência dessa ansiedade perante aquilo que a gente vive, perante as nossas emoções. E é importante também, Camila, acredito que até você ia falar sobre isso, do quanto a gente precisa perceber essa ansiedade como algo motivador, né? Ela também, em algum momento, ela é uma emoção desejável para o Uhum. nosso corpo, para as nossas reações. É ela que nos ajuda a enfrentar os desafios, né? A superar as ameaças que nos aparecem. É muito importante a gente frisar isso também. Uhum. Eu costumo dizer, Ana, que a ansiedade ela é um motorzinho, né? Então, o motorzinho ele tá ali produzindo energia, né? Exatamente. Então, a gente, né, se a gente tá vivo, a gente tem esse motorzinho aí produzindo essa energia. O que vai dizer se isso é patológico ou não é a intensidade, é quando ela chega a níveis muito altos e ela traz sofrimento para a pessoa. Porque aí, Exatamente. ao invés dela ajudar para esse ajuste da vida, né, ela acaba trazendo muito sofrimento e disfuncionalidade. Ao invés de ser positiva, ela passa a dificultar o processo de pensamento, o processo de tomada de decisão. Então, ela deixa de ser algo saudável, normal, natural e E passa passa a a ser ser um transtorno, especial. né? E Exatamente. passa. É o que já estamos respondendo a pergunta da Carla, né? Que ela perguntou aí como diferenciar a ansiedade normal do transtorno de ansiedade. É basicamente a intensidade e a forma como a gente lida, né? É o que você acabou de falar. É a quantidade de sofrimento psíquico que essa ansiedade vem trazendo no dia a dia. A quantidade de paralisação, de falta de realização que essa ansiedade vem me trazendo no dia a dia, né? Uhum. É, vão perguntando, tá, gente? Deixem aqui suas perguntas, que a gente vai, à medida que a Exatamente. gente vai entrando aqui na explicação do que é a ansiedade, a gente vai explicando para vocês, tá? E contem as suas experiências também. Eu acho que esse é um momento Exatamente. de bate-papo não só eu e a Ana, mas com vocês também, né? Essa interação é super válida, né, Camila? É uma forma de troca, porque às vezes o que um não fala, o outro fala e já responde também àquele que não falou, e assim a gente vai seguindo, Isso. né? Assim, os participantes, né? Eu acho que na medida em que eles vão contando as experiências deles, outras pessoas vão vendo que ela não tá sozinha, Não que tá não é só sozinha. ela que sente aquilo ali, né? Porque muitas vezes quem Exatamente. sofre com ansiedade se sente muito só, acha que é um processo, nossa, só eu que sinto isso, tem alguma coisa errada comigo, né? Então eu acho que é muito bom essa troca porque a gente vê que não tá sozinho, né? Então isso fortalece um pouco. Uhum. Então, a gente já entendeu, Ana, que a ansiedade ela é uma reação normal, né, natural, e que ela aparece nessas situações de ameaça. Então, quando a gente, Exatamente. hora ou outra, então, na vida, a gente vai se sentir um pouco mais ansioso mesmo, é normal. Dificilmente, por exemplo, se eu vou para uma entrevista de emprego, quem não vai ficar ansioso nessa situação? É muito natural, né? A gente sabe que vai passar por uma avaliação, a gente às vezes quer muito aquela vaga de emprego, então é muito natural nessas situações a gente se sentir ansioso. Quando a gente vai passar, às vezes, por uma mudança, né? Ai, poxa, terminei meu namoro. Vai ter ali aquele luto, sofrimento pelo término do relacionamento, mas também a ansiedade e o medo pelo novo, né? Por Pelo aquela novo. então, isso também vai gerar ansiedade. Aqui, Então, a Elaine, hum, ela trouxe um exemplo muito fantástico aqui, que inclusive é hum, um pouco do que você trabalha, né? Fico ansiosa também porque não estou conseguindo fazer dieta, né? uhum, Na verdade, ela se sente com essa falta de realização, né? Porque o fazer uma dieta é uma ação positiva, né? Que muita gente vê como positiva. Então, isso mexe com ela e deixa ela mais ansiosa pelo fato dela não estar conseguindo realizar algo. Também é um uhum. fator, né?
Muito. É interessante, né? Porque muitas vezes vira um ciclo vicioso, né? A ansiedade, ela dificulta a tomada de decisão, porque ela pode levar a uma procrastinação. Sim, ou E uma essa autossabotagem, né? uma autossabotagem, e esse processo também aumenta a ansiedade. Então fica ali aquele ciclo, né? Que se retroalimenta. A Júlia que também colocou, né? A ansiedade sempre foi uma questão muito complicada para mim, na questão do ganho de peso, me afetou muito, até o momento que resolveu mudar a vida e lidar de fato com a ansiedade, né? Encarar essa ansiedade e tratar, Enfrentar, né? enfrentar. Alguém aqui perguntou, né, como identificar a ansiedade. Então, É, a gente. aproveitando, outro Ah, aqui também já até falou de um sintoma. Ultimamente sinto ardência no braço, pode ser ansiedade? E a gente aproveita já para entrar nos sintomas de isso. ansiedade. Ótimo, então vamos falar. Então, assim, a gente sabe que é normal, hora ou outra a gente vai sentir e tem que sentir. Então, não é porque eu fiquei um Sim. pouco mais ansiosa, porque estou passando por uma mudança no trabalho, ou, poxa, meu filho vai nascer, ou vou fazer uma mudança de casa. É normal ficar ansioso nessas situações, tá? A gente não tem que sair desesperado por conta disso, não. E nem se Então, privar disso, né? Nem se privar desse sentimento, não, essa ele é esquiva. importante. Ele é importante para nossa regulação na vida, tá? E aí a gente vai entender por quê. Quais são os sintomas da ansiedade? A ansiedade, ela tem sintomas físicos e psíquicos, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas como exemplo, eu sinto a dormência, queimação no braço, mas isso é da ansiedade? Pode ser da ansiedade, sim, Um né? sintoma físico. É um sintoma físico, né? Quais são os sintomas físicos da ansiedade? Aquela palpitação, né? Muitas pessoas falam do coração que acelera, aquela Arritmia, né? isso, taquicardia, às vezes uma sensação de que tem um aperto aqui no peito, uma opressão torácica. Então, são sintomas muito comuns, muito A frequentes falta na de ar, ansiedade. né? Pacientes chegam para mim no consultório reclamando assim de uma falta de ar muito grande, uma tensão muscular muito grande, principalmente nessas áreas, né, dos ombros, que, querendo ou não, Sim. são áreas que acumulam mais tensão, né? Uhum. Essa dificuldade de respiratória, né? As pessoas falam muito de puxar o ar e ele não vir, E ele não vi, né? exatamente. Assim, eu puxei o ar, mas não sei, parecia que o ar não entrava, dá aquela sensação de sufocamento, parecia que eu ia desmaiar. Então, são alterações. Às vezes pode ter sudorese, suar frio, ficar com as Frio na mãos, barriga, né? Que é muito comum, o friozinho na barriga, o tremor, são mãos e pés sintomas. gelados, né? É muito Exatamente. comum. Dores de cabeça, porque como você falou, a pessoa vai enrijecendo a musculatura, né? Tem toda essa tensão muscular e isso vai fazendo com que toda a musculatura fique rígida e leva para a cabeça, né? Então isso Pra pode cabeça. provocar cefaleia, dores de cabeça, que é o que a gente chama daquela dor de cabeça tensional, cefaleia tensional. Pode dar secura na boca. Tem pessoas que têm náusea, que Enjoos, chega né? isso, diarreia, Que é muito comum. formigamento, uma sensação também muito frequente é a sensação de agulhada, sabe? Que às vezes a Sim, pessoa fala assim, gente, mas às vezes eu acho que eu tô com algum problema neurológico, porque parece que tá me espetando agulhas ali na minha perna, ou no meu braço, ou um formigamento. Então, são situações que, não é, gente, quando a gente fala assim, é um sintoma subjetivo, psicológico, não é porque é invenção da sua cabeça, não, né? é porque Sente realmente acontece. Uhum. sente mesmo. A gente fala do sintoma somático, por quê? Porque quando a gente vai, né, o médico vai investigar, não tem nenhuma lesão ali.
Então, assim, a pessoa tá com formigamento, mas ela não tem nenhuma lesão Física. neurológica, né? De coluna vertebral, de Uhum. nervos. Então, sente uma dor lá no peito, mas vai investigar, não tem nenhum problema cardíaco. Então, a dor é real, o sintoma é real, a pessoa sente mesmo. Só que aquilo ali foi provocado por conta desse mecanismo da ansiedade. Muitas Exatamente. pessoas falam do repuxamento nos nervos, né? De sentir que tá tudo repuxando, que tem a ver com essa tensão acumulada. Falo São pra alguns caramba, né, sintomas. Ana? Não, eu gosto, eu gosto. Sua voz é adorável. Tá sendo bem. O pessoal também está interagindo bastante, tem muita gente perguntando, né? A diferença de uma crise de ansiedade com com o pânico. Eu acho que Uhum, é bem importante a gente abordar mais adiante. aham, É, a Júlia disse aqui para nós, né? Saber trabalhar com ansiedade diariamente muda a nossa vida, não só na questão alimentar, mas aprender verdade. a melhorar a ansiedade me ajudou o controle da minha epilepsia. Ótimo, Uhum, né? Esse controle, e acredito que a Júlia faz terapia, né? Para manter esse controle em uhum, dia, né? Eu acho que é muito importante também a gente falar dos sintomas psicológicos, Camila, no uhum. sentido amplo, porque até agora a gente falou dos físicos, né? Mas E, existem também os sintomas psicológicos, que eles uhum, vêm também junto com alguns sintomas emocionais, né? Na verdade, os sim, emocionais fazem parte dos psicológicos. E aí vem a questão da preocupação, que é um das chaves, né? Para desencadeadoras da ansiedade, a preocupação excessiva, o uhum, medo, né? Essa questão do nervosismo. uhum. Alguém aqui falou, né, da visão ofuscada. Se a visão ofuscada também pode ser. Pode ser sim, tá? Porque a ansiedade ela pode provocar uma sensação de tontura, né? Tontura e que a visão ficou turva, às vezes pontinhos pretos. É claro que para a gente chegar a esse diagnóstico de que aquilo ali é uma crise de ansiedade, a gente vai descartar primeiro, né, se existem ali causas físicas para esses sintomas, né? E aí, quando a gente fala dos sintomas mais psicológicos, a gente identifica inquietação, né? Nervosismo, a sensação Preocupação, de bolo na garganta, aquela sensação, às vezes, de que o pensamento pensamento não acelerado. para, Exatamente. não consigo desligar, né? Eu fico com aquela angústia no peito, às vezes dificuldade para se concentrar, né? Ah, ler. Ah, eu quero ler, mas eu leio, parece que eu não li página Não nenhuma, não conseguir consigo concentrar. gravar, né? Então, esse pensamento acelerado acaba levando ali essa dificuldade de concentração. A sensação de que a cabeça tá flutuando, sabe? Parece que eu tô andando, tô flutuando, minha cabeça tá oca. Então, é também um sintoma subjetivo, psicológico da ansiedade. O Uhum. Marcelo perguntou uma coisa aqui atrás. Márcio, quando O se Marcelo. sente, quando Hum. se sente que vai iniciar a ansiedade, existe uma técnica para minimizar? A gente vai ensinar aqui algumas estratégias para a gente poder aprender a lidar com a ansiedade, né? Enfrentar, né? Tá, porque assim, como a ansiedade, ela é uma reação normal, ela é uma reação biopsíquica, nós vamos sentir ansiedade, a gente vai ter que aprender a conviver com ela, porque não dá para simplesmente não sentir ansiedade, né? Não tem. Exatamente. Não tem como a gente. Não existe uma chavinha para desligar e falar: pronto, não tenho mais ansiedade. Isso é inerente. Nós já nascemos, né? Com essa ansiedade em nós. Então, vai aí do controle, da forma como a gente lida, né? O enfrentamento mesmo. A Michelle aqui colocou dificuldade de engolir, de beber água, tanto, mesmo devagar, né? Tenta beber água devagar, mas é difícil também. Então tem a ver, né? Tá ligado a esses sintomas mais gástricos, né? É a sensação do nó na garganta, nada passa, nada desce. Da mesma Assim forma que como a tem o ansiedade. contrário, né? O Uhum, excesso, eu começo a comer muito, né? Eu começo a ingerir muito líquido.
E aí a gente entra também na questão das dependências. Eu começo a usar muito o cigarro, começo a usar muita bebida alcoólica como uma forma de tapar ou suprir um pouco, né, de minimizar essa ansiedade. Uhum. A Jo colocou, né? Quando eu tô ansiosa, eu não consigo conversar, não, né? A outra, a Ângela colocou, não me concentro em nada, esqueço tudo. Então, olha que interessante, né? Isso que a gente falou aqui dos sintomas, as pessoas estão se reconhecendo, que aquilo ali Sim, faz estão parte do ansioso. identificando, né? A Dani também colocou aqui, essa sensação de cabeça flutuando, tenho sempre. Nossa, às vezes chega a dar um mal-estar, realmente. Está acontecendo, né? O momento que a gente sente isso fora fisicamente é porque por dentro também tudo tá. Alguma Uhum. coisa tá acontecendo lá dentro, e é a ansiedade. Agora, todo mundo que se sente ansioso tem transtorno de ansiedade? Não, tá, Não, gente? não Não tem. tem. Tá? A ansiedade, ela é uma reação que nós vamos ter, mas para isso ser diagnosticado como um transtorno, tem um processo assim muito longo de avaliação, diagnóstica, de identificação da disfuncionalidade daquilo, daquele quadro para a vida da No pessoa, organismo, aham. né? Até quimicamente, né, no cérebro. É importante a gente falar também, Camila, já que a gente citou os sintomas e as pessoas se identificaram muito, e aí muita Uhum. gente pergunta, né, Ana, de onde que vem essa ansiedade? Existe uma causa específica, algum desencadeador, algum fator que eu falo assim, pronto, ligou a minha ansiedade? É muito Uhum. importante a gente deixar isso claro, que não existe uma causa específica, né, Camila? É multifatorial, é muitas coisas. Marcelo colocou aqui que ele é normal. Ufa, né, Marcelo? Pois é, Ana, é multifatorial, né? E assim, tem uma explicação da psicologia evolucionista que eu acho muito legal para a gente entender por que a gente tem ansiedade, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que, assim, que elucida, né? Do porquê que sentimos ansiedade. Pensa lá os nossos antepassados, lá no tempo das cavernas, né? Dois homens ali que caçavam e que se escondiam na caverna. Eles foram andar lá para fazer a ronda, né? Para ver se tinha algum predador ali por perto. E aí eles ouviram um barulho ali no mato, né? Ouviu um barulho, aí não sabe muito bem o que que é, se foi um vento, se é um predador. Quem é mais ansioso vai fazer o quê? Vai correr, né? Vai se proteger, vai procurar ali a arma dele para se defender daquele predador. Quem é muito relax, paz e amor, vai falar: ah, não, deve ser só o vento. Conclusão dessa história: se for um predador, vai comer aquele ali que não tem ansiedade nenhuma, né? Exatamente. Né, se for só um vento, beleza, todo mundo sobrevive. Então, isso é para a gente entender por que a gente tem ansiedade. Porque a gente herdou pela nossa evolução, nós herdamos através do nosso DNA uma carga para a ansiedade. Uma carga genética. E isso porque quem sobreviveu foram aquelas espécies mais ansiosas que conseguiam lidar com o A perigo, ameaça. Uhum. com a Porque, ameaça. na verdade, a ansiedade vem para isso, né? Vem, oi, para te mostrar, oi. É, hesita, você está correndo perigo, né? Alguma coisa está acontecendo, você precisa reagir, né? A Ah, ansiedade, ela funciona dessa forma. uhum. Então, isso está nessa nossa bagagem, está no nosso DNA, ela é importante para nossa sobrevivência, foi importante, né, até aqui, e vai continuar sendo. Por que que ela se tornou muitas vezes, se torna muitas vezes um transtorno? Porque hoje a gente já não vive mais lá no tempo das cavernas, né? Hoje a gente tem muitos estímulos, a gente vive, né, num outro momento e muitas vezes essa reação biopsíquica necessária para adaptação e para sobrevivência, ela é disparada, mesmo quando não tem situação de perigo nenhuma, né? Mesmo quando a gente cria uma situação. Isso aí. Mesmo quando a gente Então, cria. o cérebro, né, e essa reação que é tanto física quanto cerebral, neuroquímica, uma vez que tem esse estímulo aí externo ou interno, porque pode ser por uma situação de perigo fora da gente, ou um pensamento,
aquilo ali vai provocar todo esse circuito da ansiedade. Então, Exatamente. o nosso corpo ele se prepara para lutar. Então, o coração começa a acelerar para poder levar mais sangue para os nossos músculos. A gente começa a respirar mais para oxigenar mais o cérebro e a musculatura também. A Os pupila músculos vai dilatar. enrijecem, né? Alguns músculos enrijecem como uma forma de promover a força, né? Se for preciso. Isso. Então, olha só como é que a gente consegue entender o porquê dos sintomas físicos e psíquicos. É o nosso corpo se preparando para lutar. Só que muitas esse mecanismo todo é disparado mesmo quando não tem uma reação de perigo tão grande. E aí provoca sofrimento, né? E Porque a chega pessoa ao transtorno, porque começa uma criação, né? Uma ideologia muito grande de que se está à mercê de um perigo, né? Temos o exemplo das fobias, né, Camila, que é o medo persistente, que se chega a uma fobia, que se chega a um transtorno de Uhum. ansiedade generalizada. Gente, eu não tô conseguindo ler todos os Eu comentários também não para estou responder, conseguindo. gente, mas a gente vai tentar. A Raquel, ela trouxe aqui pra gente. Quando eu estou ansiosa, tenho vontade de agir compulsivamente. Com relação a tudo, tenho sensações compulsivas que normalmente me arrependo depois. A Uhum, culpa, a culpa uhum. é um dos sintomas emocionais, né? Porque geralmente a gente age ali no impulso, tem um comportamento de impulso, né? Por exemplo, compra ou come muito, é um exemplo, tá? E aí depois geram essa culpa também, que é um dos sintomas emocionais da É, ansiedade. é, a ansiedade, ela tá muito ligada a um senso de urgência. Sim, Então, muitas vezes, esse impulso, esse descontrole de impulso, né? E aí vai para comida, vai para compras, vai para, às vezes, para atitudes, né? Falar, quando vê, já falou. É, tem a ver com esse senso de urgência, porque quem tem um funcionamento mais ansioso tende a achar que tudo é para ontem, né? Então, tudo é uma urgência. tem o seu A pessoa próprio está tempo, sempre né? apressada, né? Às vezes tá tudo bem, tá tudo em ordem, ela tá dentro do horário, mas ela tá com pressa. Não sabe para quê, mas tá com pressa. Então, isso vai fazendo com que a pessoa acabe ficando mais impulsiva por conta dessa sensação. A Jaqueline colocou aqui, né, que nessa pandemia é ok as pessoas estarem mais ansiosas e com medo, né? Então a gente já sabe que a pandemia, gente, é um fator de perigo aí para todo mundo, né? Então como é que a gente não Sim, vai mais ansioso nessa situação? é uma situação de ameaça que nós não tínhamos vivido, né? Além de ser uma situação de ameaça, é uma situação inovadora. Ou seja, a gente tem muitos desencadeadores aí para a ansiedade nesse momento, né? E teve Uhum, uma pessoa aqui que comentou, talvez a cobrança seja a causa. Como não há uma causa específica, é importante também a gente voltar para esse olhar para poder compreender o que causa essa ansiedade, né? Porque ou uhum, ela pode vir com essa carga genética, ela pode vir do ambiente que eu vivo, né? Do meu ambiente profissional, do ambiente que eu estou vivendo, de algumas doenças crônicas que acabam desencadeando, né, por conta de sentir dor, acabam desencadeando ainda mais essa ansiedade. Abuso, dependência química, né? Abuso de álcool ou drogas uhum, ilícitas acaba também desencadeando ainda mais essa ansiedade. Mudanças sociais, como essa que a gente está vivendo agora, né? uhum. Então a gente tem que pensar especificamente no que é a causa da minha ansiedade. Porque às vezes a gente E aí é generaliza muito também, particular, né, é muito Ana? particular, é muito Muito individual. particular. Uhum. Então, assim, a gente. é, Seu áudio bem tá falhando para mim. E a imagem também. Gente, dá o feedback aqui se é só para mim que a Ana tá falhando ou se é para vocês também. Se a Internet. imagem e o áudio tá legal. Agora voltou para mim. Agora voltou. É. Pois é, Ana. Então, assim, a gente sabe que tem uma tendência no nosso DNA
uma tendência genética, né? Então, famílias que têm um funcionamento mais ansioso transmite hereditariamente, né? Para os seus filhos a tendência de ter um funcionamento mais ansioso também, mas a gente não é só carga genética, né? Nós somos seres biopsicossociais. Então a gente já entendeu aí a parte biológica da ansiedade, mas existem fatores então biopsicossociais, essas três causas elas interagem. Se isso é fundamental. Ana voltou. Ah, agora voltou. 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 Eu já tava perdida aqui. Falei, meu Deus. Mas deu As certo. duas. Aham. A Ana tá travando bastante, mas agora voltou. Acho que agora a gente Voltei, vai ficar mais gente. Tô claro. aqui. Tô aqui. Então, assim, a gente estava falando, Ana, dessa questão biopsicossocial, né? Que nós somos seres biopsicossociais. Então, temos aí uma carga lá dos nossos antepassados, uma herança aí na nossa Genética. evolução da espécie. E aí, dependendo da família, da carga hereditária, e aí isso vai interagir com as experiências que nós tivemos, né? Que aí entra o psicossocial. Então, tem a ver com Exatamente. fatores de personalidade, experiências de vida. Isso tudo se comunica, né? Para equilibrar Relacionamentos, né? experiências, traumas, né? Temperamento também. Então, isso tudo interage para que essa ansiedade, né, seja essa ansiedade normalzinha aí, importante para que a gente vai sentir mesmo, mas importante para nossa adaptação, ou uma ansiedade que passa ali um pouco desse nível da normalidade. Eu não gosto muito da palavra normal, não, né? Eu também não. Porque senão fica normal, anormal, e Eu prefiro natural. Eu prefiro usar a palavra natural. eu também. Então, essa ansiedade aí natural, né? E não patológica. Exatamente. É muito importante a gente pensar, né, Camila, no quanto essa ansiedade ela afeta o nosso dia a dia, né? O quanto a pessoa que tem o pensamento ansioso, o comportamento ansioso, ela sofre no dia a dia. E Uhum. aí cabe aquilo que a gente iniciou a nossa live falando, né? Observar a intensidade e a persistência disso no nosso dia a dia, para que, de acordo com essa intensidade e persistência, a gente perceba se realmente deixou de ser uma ansiedade saudável, uma ansiedade natural, e passou a ser uma ansiedade patológica para chegar a ser diagnosticado um transtorno. Uhum. Então é importante no dia a dia a gente observar os nossos pensamentos, né? Geralmente a pessoa que é muito ansiosa, ela tem o pensamento do e se, Muito né? comum. E se não chegar na hora? E se eu não fizer isso, né? E se eu deixar isso para depois? E se eu não tiver desligado o fogo, né? Esse se, ele sempre vai ser persistente e acaba que a pessoa se torna dependente dos próprios pensamentos, né? Igual para a gente chegar no transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, a pessoa ela tem que, fica, né, escrava do próprio pensamento, né? Será que eu desliguei o fogo? Será que eu fechei a porta? Será que eu, né? Esse se, esse será, e vira um ciclo, né? Vira um vício.
Então, a gente tem que olhar muito para como a gente está se sentindo afetado no nosso dia a dia, o quanto que essa ansiedade está me paralisando, está deixando que eu perca uma oportunidade de emprego, está deixando que eu deixe de entrar em um relacionamento, né, pelas comparações que eu faço, pela ansiedade de outros relacionamentos que eu vivi. Então, é muito Uhum, importante a gente pensar nessa afetação diária. sim. É, lá no início, né, Ana, perguntaram a diferença de um transtorno para outro. Quando a gente fala de diagnóstico, né, Transtorno de ansiedade com pânico, né? pânico existem cerca de, não sei se são 8 ou 9 transtornos da família dos transtornos ansiosos, né? Então, assim, o que que tem em comum nos transtornos ansiosos? A ansiedade, né? Mas cada um ali vai ter uma característica diferente. Então, tem o transtorno de ansiedade generalizada, tem transtorno de pânico, O de é, estresse estresse pós-traumático, pós-traumático, ansiedade toque, social, né? É, as fobias, como a agorafobia, fobia né? A fobia de específica. altura. Uhum. Então, existem alguns transtornos que também têm como base a ansiedade, apesar deles não estarem na família dos transtornos ansiosos. Por exemplo, o transtorno de compulsão alimentar é um transtorno que está estritamente ligado à ansiedade, né? Dificilmente uma pessoa, né, vai ter transtorno alimentar e não vai ter ansiedade, mas nem todo mundo que tem ansiedade tem transtorno Tem alimentar. transtorno alimentar. Então, assim, são vários quadros, né? Transtornos, são várias patologias relacionadas à ansiedade, tá? Quando a gente fala do pânico, é uma crise, né, de pânico. Aí o pânico é um desses transtornos que é quando a ansiedade está ali agindo de forma muito disfuncional e a pessoa faz crises com uma mistura de todos esses sintomas que a gente falou aqui, né? Ela Então, sente tudo ao mesmo tempo, né, Camila? E, uhum, inclusive, o pânico tem como base o medo, né? uhum. Pânico, né? Sou recorrente a síndrome do pânico, né? Então aqui a Weber aqui comentou, né? Então assim, o pânico é um quadro em que existem crises pontuais com todos esses sintomas. Quem tem, né? Quem chega a fazer uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, né? É porque ela já tem ali uma base ansiosa. Ela já Então ela vem já com isso, né? Ela já tem aí um tempo acumulativo de ansiedade, de Uhum. pensamentos ansiosos que transbordou. Isso aí, isso aí. Que transbordou. Então, precisa tratar, né? Todo mundo que tem ansiedade tem que tratar? Não, porque a gente já sabe que a ansiedade é uma reação natural importante para o nosso ajuste. Mas quando isso está trazendo prejuízos, é importante tratar sim, É, para a gente viver melhor. o Marcelo trouxe aqui, né? A ansiedade, depois de chegar a um nível constante e elevado, se torna um transtorno. É exatamente isso que você acabou de dizer, Uhum, né? É a gente conseguir perceber o quanto que essa ansiedade está nos causando algum tipo de limitação, algum tipo de uhum. paralisação, né? Como ela se manifesta na minha vida. Então, por isso que a avaliação ela é muito individualizada, né? Porque apesar da gente falar ansiedade, cada ser humano é cada sujeito tem uma história, cada um tem Cada um um vai estilo de sentir de vida. uma forma, né? Vai se emocionar de uma forma. Aí ele fala que a ansiedade social seria uma preocupação excessiva com a possibilidade de fazer algo errado ou ser mal avaliada. Tá muito ligado, né? Não é exatamente isso, né? Mas tem uma relação muito grande com essa preocupação excessiva, né? Uhum. A ansiedade social, ela tá muito ligada ao medo da interação, né? Agorafobia, né? Alguma coisa do tipo. O medo da reprovação, o medo da não aceitação do outro, o medo de, mas e se eu Ser andar na criticado. né, e tropeçar? Todo mundo vai rir de mim, né? Então, isso vai chegando a níveis tão altos que a pessoa vai deixando de fazer as coisas, né? Exatamente. É importante, sobre essas questões da afetação, Camila, eu acho que é basicamente isso, é a gente conseguir perceber o que nos afeta
e a Uhum. intensidade dessa afetação, né? Para nosso tempo tá um pouquinho em cima. Ana, eu vi aqui, a gente tem 10 minutos para falar de maneira de lidar, Ana, e do tratamento. Mas eu consegui, eu entrei uns 5 minutinhos depois de novo com esse vídeo, então acho que são 15 minutos. Mas a gente precisa falar do tratamento, né? A gente falou aqui Hum, dos sintomas, falamos de causas e como tratar, né? O uhum. que eu tenho que fazer para tratar essa ansiedade, além da terapia, né? Que é muito importante. Pois é. Psicoeducação. Hum, é, Tava lendo aqui um comentário. Eu gosto muito de fazer algumas analogias, porque eu acho que ajuda muito a gente a ilustrar, né? Se você tá com dor de garganta e toma remédio para pressão, a sua dor de garganta vai melhorar? Não. Né? Então, para a gente cuidar da ansiedade, como ela está ligada a uma reação biopsíquica que traz sintomas psíquicos, né, psicológicos, subjetivos e físicos, não dá para a gente tratar a ansiedade com cardiologista, né? Então, a gente vai tratar a ansiedade com profissionais da área de saúde mental, tá? Exatamente. Psiquiatra, psicólogo. Todo mundo que sofre com ansiedade vai ter que tomar remédio? Não Não. necessariamente, né? Depende muito. Às vezes a pessoa já. O quadro ali, ele se deflagra com crises de pânico frequente. Então, muitas vezes é necessário logo o início, né, do tratamento medicamentoso para o paciente conseguir aliviar Diminuir. o alívio do sintoma e tratar na psicoterapia, né? Que é o Outras que a gente questões. chama de psicoeducação, né, Camila? É uma forma, porque o nosso cérebro ele é plástico, ele consegue se fortalecer e aprender coisas novas. E a Uhum, psicoeducação, que seria na psicoterapia, ela vem para contribuir, principalmente você que é da TCC, né? Vem para uhum. contribuir com essa medida de minimizar essa ansiedade. E aí a Uhum. pergunta que não tem que calar: a ansiedade tem cura? Não tem Inclusive, cura, gente. A ansiedade não tem cura porque é uma reação natural. A gente nossa, precisa dela. Mas os ela transtornos de ansiedade têm tratamento e você pode viver muito melhor, né? E pode exatamente. até não ter mais a manifestação sintomática da ansiedade. Fui clara? Ou Foi não? claro, foi Fui clara? clara. Tá Porque bom. essa foi uma pergunta da caixinha que apareceu para mim, eu até falei, eu vou responder na live. Então é importante a gente entender que a ansiedade, ela é reguladora. Ela serve como regulador emocional para nós, né? Uhum. Então, sem essa ansiedade, a gente estaria iminente aí a todo e qualquer tipo de ameaça, né? Lembra Todo e lá do qualquer tipo. exemplo dos homens né, lá das cavernas? Se não tiver ansiedade, vai ser comido pelo predador, né? A É gente não vai exatamente conseguir isso. cuidar da nossa sobrevivência. É exatamente isso. Eu acho que ficou bem explicado, né, Camila? Eu acho que as pessoas compreenderam. Você quer deixar mais algum recadinho? A gente vai falar aqui, né, Ana, de duas estratégias para lidar com a ansiedade, que eu acho que quem participou da live participou talvez porque também tem ansiedade, né, quer aprender. Então, Talvez isso a gente possa, Camila, deixar para um segundo momento e a gente fazer uma live focada nisso. Só ótimo, de. O que que você acha? Será que as acho pessoas também ótimo. aprovariam? O que vocês acham, gente? Querem uma segunda live só falando de técnicas? Se sim, dá o ok aqui que a gente vai marcar uma outra live. Exatamente. Eu acho que é muito Porque importante. Você quer falar? Aqui tem isso uma que nós pessoa. fizemos aqui, Ana, esse trabalho, né, é um passo muito importante justamente Camila, sua internet está cortando, eu não estou conseguindo te ouvir. carinho. Oi, Ana, Ana voltou. Ai, voltei, gente. Eu tô. Ana vai e volta. Eu estava começando a falar, Ana, do e-book, né? Ana, quando me Ah, chamou, essa era a novidade, Jaqueline, porque quando eu botei lá o story da novidade, a Jaque falou assim: novidade, o quê?
Gente, como eu contei para vocês, quando eu fiz a minha pós-graduação, eu me interessei muito pelo tema da ansiedade e fiz o meu trabalho de conclusão, né, focado no estudo da ansiedade, né, me aprofundando também nas técnicas de tratamento. E daí, esse trabalho de conclusão de curso ficou guardado, eu pegava ele, lanço mão das técnicas que eu aprendi ali. E aí, de um tempo para cá, eu fiquei pensando, poxa, por que não disponibilizar isso para as pessoas, né? Para as pessoas conhecerem, entenderem melhor a ansiedade e poderem viver melhor. Então, quando a Ana me chamou para falar da ansiedade, eu falei, vai ser lá, né? Vai ser lá que eu vou falar do e-book, então, e disponibilizar para as pessoas poderem acessar. Então, gente, é um e-book gratuito. Ele não é o trabalho todo, né, de TCC, porque é um trabalho, o TCC é um trabalho muito teórico. Então eu Sim. adaptei ali, explicando sobre o que é ansiedade. E lá tem duas técnicas, né? Eu ensino duas estratégias, né? O e-book todo já é uma técnica que é psicoeducação, que é informar a respeito do que é ansiedade, e tem mais duas técnicas bem específicas que ajudam nesse controle da ansiedade. Então, você que tem interesse, você que quer aprender, é só ir lá no link da bio, no meu Instagram, que vai estar lá disponível para quem quiser baixar o e-book, ler, estudar e colocar em prática essas estratégias. A Ju Gente, falou tá que já sabia da maravilhoso. novidade. É, eu vi aqui a Júlia dando spoiler. Ju já Gente, tá sabia, já maravilhoso. sabia. Ana também, né? É, tá maravilhoso. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente aprimorar e aprender mais sobre a ansiedade. Eu Uhum. li e foi assim, fantástico, a escrita super leve para todo tipo de pessoa, todo tipo de público. Acho que vocês vão adorar. Me sinto muito privilegiada de ter sido aqui em primeira mão, assim, né, para a mídia. Façam bom proveito, vão atrás. Você quer deixar? Vai estar no site? Você vai Tá, disponibilizar? tá no meu site, mas tá também no meu Instagram. Lá na bio, tá? Já tem o link. É só entrar no link que já vai direto para a página para você baixar, tá? Não precisa preencher no formulário, nada disso. É só entrar lá, baixar, ler, colocar em prática e depois me falar o que achou, né? Me dar o feedback. A ideia é a gente poder levar informação para as pessoas, né? A gente tá aqui na nossa profissão trabalhando também com a promoção da saúde, né? Com a prevenção, Exatamente. né? Saúde mental Então, é bem. a gente fica muito feliz em poder trabalhar, né? Com a promoção da saúde, com a qualidade de vida. Esse é o objetivo. E eu fiquei mais feliz ainda de saber que vai ter que ter um repeteco. Vai ter que ter um repeteco. E aí a Ju colocou aqui, né? Só de técnicas. Então a gente vai pensar. Uma estratégia para poder Uhum, falar só de técnicas. E aí, provavelmente vai ser em agosto. uhum. Gente, eu quero aproveitar, né, esses minutinhos finais para agradecer mais uma vez a Camila que brilhou. Se eu já era encantada, Obrigada! se eu já era encantada com o trabalho dela, estou mais encantada ainda, uma grande profissional. Quero trazer aí para perto de mim, enquanto der. Sinta-se acolhida, tudo que precisar, estou aqui. Quero agradecer a interação das pessoas, tivemos uma interação muito positiva, né, Muito gente? bom. Continuem nos seguindo aí, tá aí Uhum, meu Instagram, a Camila também. Acho que nós uhum. juntos nós nos fortalecemos, né, Camila? Sim, sim. Novamente, obrigada pelo convite, Ana. Fico à disposição. Eu gosto muito de trocar. E acho que esses espaços eles são para isso mesmo, para a gente trocar, para a gente Sim. somar, para a gente se conhecer. Obrigada a todos que participaram. A gente acaba não conseguindo responder, né, a todos os comentários. A Júlia. Mas assim, se alguém Vai tiver ter que alguma dividir. dúvida, manda depois um direct pra gente que a gente vai responder, tá? Exatamente. Gente, muito obrigada. Fiquem bem. Quarta-feira que vem estamos aqui novamente. Isso Eu aí. com uma taran... Hum. Não pode falar. E saindo da live, gente, vai lá direto no link da bio para baixar o e-book. Por favor. Se não der tempo hoje, depois vai lá, segue a Camila e olha o e-book também. Tá, gente? Até mais. Fiquem bem. Tchau, Camila. Muito obrigada. Beijo, beijo, gente. Beijo, Ana. Tchau, tchau. Tchau.